Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou gravar um compilado de vídeos sobre promoção da igualdade racial, que é uma nova matéria que foi cobrada agora para o concurso do MPU 2018 e que provavelmente será cobrado nos próximos concursos também. Esse material, ele tem os principais pontos dessa matéria, tá? E vamos lá! O material vai ser composto de vídeos gratuitos, tá? Que serão disponibilizados no YouTube pelo nosso canal. Mas eu também disponibilizei a legislação, os slides em PDF e mais questões com gabarito em PDF. E o link está na descrição do vídeo. Os vídeos são gratuitos, mas o material em PDF, a gente tem que colocar um preço acessível até para poder conseguir manter o canal, tá? Como os vídeos são gratuitos, eu peço a contribuição para o material em PDF. A Lei 12.288, de 2010, é a lei que institui o Estatuto da Igualdade Racial. Essa lei, ela é destinada a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Esta lei, ela também traz algumas definições que são importantes. Ela define discriminação racial ou étnico-racial como toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Ela define também desigualdade racial como toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades das esferas pública e privada em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Já a desigualdade de gênero e raça, ela é definida como assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. A população negra, ela é definida como conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. As políticas públicas são as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais, e as ações afirmativas são os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Ainda é preciso esclarecer que é dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas e empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo a sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. A participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade na via econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social, adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa, modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica, promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais. Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada. E ainda a implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte e lazer,
saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à justiça, entre outras coisas. Os programas de ação afirmativa, eles vão ser constituídos de políticas públicas destinadas a reparar as distorções e as desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas nas esferas pública e privada durante o processo de formação social do país. O direito à saúde da população negra, ele será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos. O acesso universal e igualitário ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde, para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra, ele será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, distritais e municipais, tanto da administração direta quanto da administração indireta. O conjunto de ações de saúde que são voltadas à população negra constitui a chamada Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E ela é organizada de acordo com algumas diretrizes. Quais são elas? A ampliação e fortalecimento da participação de lideranças dos movimentos sociais em defesa da saúde da população negra nas instâncias de participação e controle social do SUS. Produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra e desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com a redução das vulnerabilidades da população negra. Constituem objetivos dessa Política Nacional de Saúde Integral da População Negra a promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições de serviço do SUS, a melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero, o fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra, a inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde e a inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e controle social do SUS. Quanto à educação, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, público e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. A gente vai ver mais para frente nesse mesmo vídeo que já existe uma lei desde 2003 que prevê o ensino obrigatório dessas matérias no currículo escolar, tá? Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivaram a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração. Isso além do Dia da Consciência Negra, tá? Nas datas comemorativas de caráter cívico em geral. Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados para os temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra. O público ainda estimulará e apoiará as ações socioeducacionais realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social, mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos. Quanto à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício de cultos religiosos, a legislação prevê que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Isso já é previsto no artigo 5º da Constituição Federal, né, pessoal? Mas aqui, nessa lei, a gente tem a proteção maior em relação aos cultos religiosos de matriz africana, que diz respeito à cultura negra.
O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende a prática de cultos, a celebração de festividades e cerimônias, a fundação e manutenção de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas, dentre outras coisas. Também assegurada assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas, internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive presídio, cadeia, são consideradas instituições de internação coletiva em que é assegurada assistência religiosa desse tipo. Inclusive aqueles submetidos à pena privativa de liberdade, que foi o que eu falei, né? E o poder público, ele tem a obrigação de adotar medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e à discriminação de seus seguidores. Quanto aos meios de comunicação, a produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do país. Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão ou em salas cinematográficas, cinema, né, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidade de emprego para atores, figurantes e técnicos negros. É importante frisar que não é só para atores, é para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística. É importante frisar que essa obrigação ela não se aplica aos filmes e propagandas que abordem especificidades de grupos étnicos determinados. E ela também se aplica à produção de peças publicitárias que são veiculadas pelas emissoras de televisão ou no cinema. Então, as propagandas também se aplica esse mesmo dispositivo. Quando houver patrocínio de órgãos e entidades de administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, empresa pública, sociedade de economia mista federal, eles deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário. A forma que é aplicada aos filmes e aos programas, né? Também é aplicada às produções publicitárias a questão de que é dispensado quando abordarem especificidade de grupos étnicos determinados. Para a consecução dos objetivos do Estatuto da Igualdade Racial, foi instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é o SINAPIR. Ele é uma forma de organização e de articulação voltada à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no país, prestados pelo Poder Público Federal. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão participar do SINAPIR mediante adesão, e o Poder Público Federal incentivará a sociedade e a iniciativa privada a também participar do SINAPIR. São objetivos do SINAPIR: promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante a adoção de ações afirmativas, formular política destinada a combater os fatores de marginalização e a promover a integração social da população negra, descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distritais e municipais, articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica, e garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas. O Poder Executivo Federal, ele vai elaborar Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, contendo as metas, princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O Poder Público Federal, ele ainda deverá instituir na forma da lei e nos âmbitos dos poderes legislativos e executivos as chamadas ouvidorias permanentes em defesa da igualdade racial. Essas ouvidorias, elas serão responsáveis por receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em etnia ou cor e acompanhar a implementação de medidas para a promoção da igualdade. Assegurada às vítimas de discriminação étnica o acesso aos órgãos de ouvidoria permanente, mas também à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, em todas as suas instâncias para garantir o cumprimento de seus direitos. O Estado, ele deve assegurar atenção às mulheres negras também em situação de violência, garantindo assistência física, psíquica,
social e jurídica. O Estado, ele também deverá adotar medidas especiais para coibir a violência policial incidente sobre a população negra. E ele deverá implementar ações de ressocialização e proteção da juventude negra em conflito com a lei e também exposta a experiências de exclusão social. O Estado também deverá adotar medidas para coibir atos de discriminação e preconceito praticados por servidores públicos em detrimento da população negra. E para apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesão aos interesses da população negra, decorrentes de situações de desigualdade étnica, poderá-se recorrer a outros instrumentos, dentre eles a ação civil pública. A implementação dos programas e das ações constantes dos planos plurianuais e dos orçamentos anuais da União deverão ser observadas as políticas de ação afirmativa e outras políticas públicas que tenham como objetivo promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da população negra, especialmente para promoção da igualdade, financiamento de pesquisa, incentivação à criação de programas, criação e manutenção de microempresas, apoio a programas e projetos dos governos estaduais, dentre outros. E sem prejuízo da destinação de recursos ordinários, que são aqueles previstos nos planos plurianuais e nos orçamentos anuais da União, poderão ser consignados nos orçamentos fiscais e da Seguridade Social para financiamento das ações, transferência voluntária dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, doações voluntárias de particulares, doações de empresas privadas e organizações não governamentais nacionais ou internacionais, doações voluntárias de fundos nacionais ou internacionais e doações de estados estrangeiros por meio de convênios, tratados e acordos internacionais. Lembra que eu falei no início do vídeo que já existia uma lei desde 2003 que previa a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial da rede de ensino? Nós estamos falando da Lei 10.639. Essa lei é a que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, tanto nos oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira. Isso incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente à história do Brasil. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Além disso, ela incluiu no calendário escolar o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Já a Lei 12.990 de 2014 foi responsável pela reserva aos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e da sociedade de economia mista controlados pela União. Então, nós estamos falando aqui da administração direta e da administração também indireta. Ficam reservados aos negros 20% das vagas oferecidas. A reserva de vagas, ela será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso for igual ou superior a 3. A reserva de vagas a candidatos negros, ela deverá constar expressamente nos editais dos concursos públicos e eles também deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido. Os candidatos negros, eles concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Ficarão nas duas listas, de acordo com a sua classificação no concurso. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. E em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.
Pessoal, eu reitero que o material disponível são os vídeos gratuitos no YouTube e mais a legislação e slides em PDF e as questões com gabarito também em PDF. O link está na descrição do vídeo. Eu faço essa parte em PDF da legislação e das questões para poder custear os vídeos que são disponibilizados de forma gratuita no YouTube, tá bom? Então, se você tiver interesse em adquirir o material e as questões com gabarito, pode clicar no link que você vai ser direcionado para a página, tá ok? Quem quiser contribuir, eu faço essa parte da legislação em PDF das questões pagas para poder suprir e custear os vídeos que são disponibilizados de forma gratuita no YouTube, tá bom? Muito obrigada, boa prova a vocês e eu espero ter contribuído de alguma forma, tá bom?